redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre. Amém. E os anjos cantam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. O teu povo clama, santo, se ao Rei dos reis, santo, tu sempre serás, santo, santo para sempre. Teu nome é mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre teu nome, declare. Teu nome é mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos cantam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. O teu povo é santo, se ao Rei dos reis, santo, tu sempre serás, santo, santo para sempre. Tu sempre serás santo, santo para sempre. Está escrito: Santo, santo para sempre. e o Pai lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confessa que só Jesus é o Senhor. Eu creio, Pai, que nossas vidas estão sobre o Teu domínio, sobre o Teu governo. Eu sei, Pai, que tudo que nós sonhamos, tudo que projetamos, como diz a Tua palavra, o homem pode fazer planos, mas a resposta vem de Ti. Pai, eu não sei qual tem sido a dificuldade desse irmão, dessa irmã. Não sei qual tem sido os desafios que estão à frente do Teu povo, Pai. Mas eu sei que Tu és o general de guerra. Tu és aquele, Pai, que se levanta em nosso favor. Tu és aquele, Pai, que coloca de pé o que se encontra caído. Tu és aquele que restaura a força do que não tem nenhum vigor.
As tribulações vêm, a luta vem, mas elas não são para nos envergonhar, elas não são para nos destruir. Elas nos aproximam do Criador. Ela nos torna dependentes. Elas nos faz ver as nossas limitações e fragilidades, para que o poder de Deus se aperfeiçoe nas nossas fraquezas. Ainda que venha a luta, meu irmão, ainda que venha a tribulação, a palavra do Senhor vai dizer: não temas. Bem-aventurados são aqueles que confiam no Senhor e faz do Senhor a sua fortaleza, o seu escudo, a sua cidadela, a sua proteção. Nós não precisamos recorrer a homens humanos, falhos, frágeis como nós. Nem devemos colocar nele a nossa esperança, mas buscar aquele que tem todo o poder. Porque vai dizer a palavra: o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse. Eu declaro agora em nome de Jesus que todas as cadeias do mal, todo espírito enganador, toda obra contrária, maligna que se levanta, que caiam por terra agora qualquer outro domínio, qualquer outro governo que não seja o de Deus sobre as nossas vidas, aonde o mal estava operando, aonde ele estava tendo legalidade, aonde ele estava destruindo, causando brigas, confusões, rancor, ódio, mágoa, depressão, crises de ansiedade, síndrome do pânico. Em nome de Jesus Cristo, abandone essa vida agora. Nós repreendemos em nome de Jesus toda ação de Satanás, toda obra maligna, toda treva, toda escuridão, toda tristeza, toda depressão, toda enfermidade. Saia desse corpo agora. Abandone esse organismo agora. Pai, eu coloco os teus anjos, Senhor, sobre o familiar que ficou em casa, meu Deus, debilitado, acamado, fragilizado. Envia os teus anjos, Pai, sobre aquele familiar que está nas drogas, sobre aquele familiar que está numa clínica de recuperação. Nós cremos que o teu poder opera, meu Deus, não é uma clínica humana, é o teu poder que liberta, Jesus. É o teu poder que transforma de dentro para fora, aonde a medicina não alcança. Envia os teus anjos agora, Pai, repreenda o espírito da morte. Toda palavra negativa que foi lançada sobre aquela pessoa, dizendo que para ela não tem mais cura, não tem mais jeito. Ah, Pai, nós cremos no Senhor dos Senhores, Pai, que pode reverter qualquer quadro. O Senhor, Deus que liberta, o Senhor, Deus que faz a ferida, e o Senhor que remove, Pai. Remove agora todo o caroço, todo o nódulo. Remove agora todo o problema no sangue, Pai. Purifica, limpa. Começa a tocar nos órgãos que não funcionam. Começa a eliminar agora, Pai, tudo aquilo que tem contaminado essa pessoa. Purifica, Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que toda enfermidade desapareça. Toda dor de cabeça crônica, cefaleias, em nome de Jesus, Pai, faça cair por terra agora todo o domínio do mal, que seja envergonhado. Em nome de Jesus, essa pessoa que tem sido escravizada por um vício,
Ela já tentou tantas vezes abandonar, mas ela não consegue. Que toda escravidão, Pai, que caiam por terra agora, que sejam destruídos. Senhor, tira agora, Pai, tudo aquilo que contamina essa pessoa, Jesus. Tudo aquilo que tem feito, Pai, ela se tornar escrava desse problema. Em nome de Jesus Cristo. Eu sei, Pai, que no mundo espiritual é travada uma batalha agora. Meu irmão, rejeite aí no seu coração tudo aquilo que você tem praticado e tem sido contra o Senhor. Rejeite no seu coração. Resista agora tudo aquilo que Jesus já mandou você abandonar, mas você vive voltando às práticas. Resista agora. Esse é o momento de você entregar diante do Senhor e dizer: Pai, entra na minha vida nessa área, porque contigo eu sou livre. Porque através do teu poder, Jesus, eu sou liberto. A palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Você que não consegue abandonar esse pecado, irmão. Você que não consegue abandonar um vício. Você que não consegue se libertar da mágoa, da ira, da inveja. Peça a Jesus que te ajude. Porque todas essas coisas causam um afastamento de Deus. Todas essas coisas limitam o poder de Deus sobre nós. Lance fora agora de você. Diga: Jesus, eu me rendo para que o Senhor me cure, para que o Senhor me limpe, para que o Senhor me restaure, para que o Senhor faça a tua boa obra em mim, Jesus. E que toda mágoa, toda obra maligna de Satanás, toda mentira, todo trauma do passado, que aprisiona essa pessoa há tanto tempo. Ela não conseguiu ter um bom relacionamento por causa de traumas do passado. Ela não consegue ter uma família estabilizada porque a família dela herdou maldições. Que seja quebrada agora toda maldição hereditária. Em nome de Jesus Cristo, levante as suas mãos, meu irmão. Pai, consagra cada mão, Jesus. Coloque sobre essas mãos poder, autoridade, ousadia, Pai. Para que quando lançarmos fora, meu Deus, pela fé, em nome de Jesus, estaremos lançando tudo aquilo que vem contra nós, tudo aquilo que nos prejudicava. Em nome de Jesus, que todo o poder das trevas, diga isso, que todo o poder das trevas que operava sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre minha saúde, sobre minhas finanças, em nome de Jesus, eu declaro que saia e que abandone a minha vida. Lance as suas mãos e diga: que saia agora, que saia agora e saia em nome de Jesus. Oh, Pai, governe sobre a nossa vida, Senhor. Governe sobre a nossa vida, Jesus. Opera em nós, Senhor, as tuas maravilhas. Meu descanso. Adore, Jesus, adore. Em teus braços há o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
declare: seguro. Seguro estou nos braços, é aquele que nunca me deixou. Eu creio, seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Seu passar eu acho pois eu sei que tu és Senhor, tu és em teus braços é o meu. Oh, aleluia, corra para os braços do Senhor Jesus. Oh, eu como, Senhor. Em teus braços é, em teus braços é, em teus braços é meu descanso. Em teus braços é, Senhor, descansarei, eu confiarei. Em teus braços é meu descanso. Recai em tua graça, aleluia. Recaio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Cante, igreja. Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, meu Pai, meu Deus. Recaio em tua graça. Recaio de novo. E se eu passar? Se eu passar pelo vale, eu sei, acharei pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é a igreja louva. Em teus braços em teus braços é o meu descanso, assim. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Bendito é o nome dele, exaltado e engrandecido. Obrigado, Senhor, por ter esse descanso em teus braços. Obrigado, Pai. Quando o mundo nos virou as costas, o Senhor nos abraçou, nos recebeu em teus braços, e o teu amor tocou as nossas vidas, e pela tua graça seremos salvos. Glória ao Pai,
glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. E toda a igreja diga amém e aplauda o nome de Jesus. Aplauda o nome de Jesus. Bem forte para esse Deus. Aleluia. Eu ouço um glória a Deus. Faz assim, ó. E com muita fé diga: eu estou abençoado. Você crê nisso, gente? Você crê que as bênçãos do Senhor chegou até você? Quem crê nisso, gente? Há uma promessa bem direta. Ela diz: aqueles que buscam a Deus em primeiro lugar, os que colocam o reino dele, que priorizam, sabe, esse momento, ele disse: as demais coisas vão ser acrescentadas. Eu não sei o que de repente tem faltado, mas eu sei que Deus já está acrescentando na sua vida. Amém? Você pode aplaudir mais uma vez o nome de Jesus? Aleluia. Pode se assentar, por gentileza, em nome de Jesus Cristo. Estão todos se sentindo bem? Essa canção é maravilhosa, viu, Daniel? Eu tenho que até vigiar com essa canção. Eu fico horas repetindo isso aí. Em teus braços, você pode repetir comigo? Em teus braços é o meu descanso. Isso é maravilhoso. Inclusive nós vamos falar um pouco disso aqui hoje. Deixar nas mãos de Deus, colocar nas mãos de Deus, confiar nas mãos de Deus, descansar em Deus, né? Já abra a sua Bíblia no livro de João, capítulo 6. Deus vai abençoar, Deus tem abençoado. Amém, Jesus? Em nome de Cristo. Dando continuidade à nossa campanha 40 dias de milagres com Jesus. Nós hoje vamos falar da incrível multiplicação sobrenatural dos pães e peixes. Deus quer multiplicar e tem o poder de multiplicar toda a alegria que você precisa. Ouça o amém, Jesus. Como nós falamos praticamente todos os domingos, nós repetimos o seguinte versículo, né, de Hebreus: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo Jesus que operava milagres no passado é o mesmo Jesus que opera milagres nos dias de hoje. O mesmo. O poder dele não mudou, continua o mesmo, tal qual era eficiente no passado, é eficiente hoje e será sempre. Amém? Vem cá, dona Sônia, vem cá para a senhora dividir com a gente um pouquinho daquilo que... Pouquinho não, gostaria que a senhora dividisse tudo, né? Vem cá, quero te dar um abraço. Quero te dar um abraço porque foi guerreira, né, Elisângela? Essa aqui foi guerreira. Também é. Ajude ela aí. Isso. Como é que você está? Posso te dar um abraço? Que benção. Ei, coisa boa, né? Foi difícil? Foi difícil, mas não impossível para Deus, né? É, né? Na situação que eu estava, que eu dei entrada no hospital, eu sabia que eu não ia voltar. O tempo todo. Você tinha essa consciência? Vamos trocar o microfone aqui. Quer dizer que a senhora... Vem aqui. Entrou lá... Esse aqui é melhor, Nicolas. Pode ser? Desculpa.
Quer dizer que a senhora entrou no hospital com a certeza... Sem volta. Sem volta. E aí a única coisa que eu pedia para E não Deus, era só a senhora, né? Os médicos também não davam esperança nenhuma, né? nem os médicos. Eles nem sabiam o que eu tinha. Eu sabia que eu não estava bem. E aí eu só conversava com Jesus mentalmente, que eu estava preparada e que fosse feita a vontade dele e não a minha. Se fosse mesmo para eu sair e ir embora, eu queria voltar para a casa do Pai. E aí foi... Mas as condições dentro daquele hospital, eram mínimas. diria que 95% embora. do pulmão comprometido. Né? 95% do pulmão comprometido. 95. Meu Deus. Aí A senhora falou que estava preparada, que estava esperando a morte? Tava. Essa era a condição que você estava dentro do hospital? Era. Quando eu passei pelo UPA, até chegar na Santa Casa, eu já estava me preparando. Não tinha volta. Era grave demais. Era grave. Era 95, mas até chegar na Santa Casa, ninguém sabia a gravidade. Mas eu sentia da gravidade. E aí eu me preparava e conversava com Deus. Que fosse feita a vontade dele e não a minha. Que eu só... E ali naquele leito de dor, de desespero, sem esperança nenhuma. Não entrei em pânico em nenhum minuto. Ficou em paz. Conversando com Deus só. Só eu e ele, eu não desesperei. Eu falei, eis-me aqui, eu estou preparada, faça a sua vontade. E esperei, calma e serena. Exames, ninguém descobria. Não nada, fez tudo. E o seu pulmão parando. 95% do pulmão, investigou pneumonia bacteriana e viral, Covid, dengue, e eu fiquei em isolamento 15 dias, né? E na quarta, e aí foi, né? Todo dia eu em isolamento, sem contato com nada, com ninguém, e só para aquele vidro, né? Todo mundo olhando, e todo mundo chacoalhando, porque eu via a expressão no rosto deles, eles não queriam falar para mim, eles não estavam me contando, mas já estava pedindo para minha família mandar escrever em carta que eles iam ler para mim, para a família se despedindo, e que tinha a menor chance, porque a última alternativa era entubar. Entubando, eu não ia aguentar, eu ia ter morte cerebral, por causa do oxigênio. Eu estava com 15 litros de oxigênio, então não tinha chance nenhuma mesmo. Meu Deus. Os médicos pediram para os familiares já escrever cartas para você. Que eles iam ler para despedir de mim. Meu Deus. Porque eu estava bem, assim, serena, não estava desesperada, mas eu estava indo aos pouquinhos. Né? Daí minha família desesperada, eu vendo a expressão deles ali pelo vidro. E eu não respirava, não tinha nada de saturação, a arritmia cardíaca muito baixa também, mas eu estava em paz, bem tranquila. E só orando? Orando, só eu e Deus, foi só esse, eu não pensei em ninguém. Eu acho que a senhora nunca teve um devocional tão profundo, não, né? Nunca. Eu só orando mesmo, e eu e ele, tão em paz, tão serena, que eu via o desespero das minhas irmãs ali fora. E eu não... É verdade, o dia que eu fui lá que eu e Elisângela foi lá no hospital, suas irmãs estavam acabadas. Elas tentavam disfarçar, os médicos tentavam disfarçar, para não me assustar, mas eu estava sabendo, eu sabia. É verdade. Não, aliás, os médicos não estavam disfarçando nada. Nada. A gente foi lá, realmente ela estava no... Oi? Perdão. Como é que é? Os médicos só disfarçavam para ela. Mas não estava disfarçando direito, não, porque quando eu entrei na sala... Eu conseguia ler os lábios deles. Quando eu entrei na sala, por coincidência, tinha uma outra Sônia lá na UTI. Foi. E eles liberaram para mim entrar, né? Como a gente é capelão, a gente tem uma certa liberdade. Só que menos no caso seu,
Eles deixaram entrando achando que era uma outra Sônia que estava lá na UTI. Aí tanto que eu entrei e eu passei pelo isolamento que ela estava. Aí eu fiz até um tchauzinho assim para ela lá dentro, né? Aí o médico foi me levando para um outro leito. Aí ele, é aqui. Eu falei, não, é aquela que está ali, dentro ali. Ele, não, mas não é Sônia. Eu falei, mas eu conheço, é a que está ali no isolamento. Ele, não, essa aqui. Eu falei, não, tá bom, eu oro por essa aí, mas eu vim visitar aquela ali, né? Aí, quando ele falou assim, então, essa aí você não pode ir lá, porque o caso é grave. E ele fez um semblante, tipo assim, me dizendo, olha, tipo assim, nem adianta você orar, não adianta. Literalmente eles deram esse semblante para mim. As enfermeiras olharam assim, teve uma que fez assim, mas aqui dentro, porque eu olhei para ela, e ela fez assim para mim. Eu falei, ó, naquela situação, ela deu um ok para mim. Aí eu tentei entrar lá dentro ainda, né? O médico não deixou de jeito nenhum. Eu falei, não, eu vou ali na porta, né? Só na porta, só para dar um grito ali. Ele, não dá, não sei o quê, a gente está suspeito. Ele falou algumas coisas lá. Mas o importante é que a tua alma estava em paz, né, Sônia? A senhora diz que enquanto orava um louvor, a senhora louvava ali dentro do hospital? Porque eu não sei cantar nenhum louvor inteiro. Você sabia que eu também não sei? Por isso que eu tenho essa tela aqui, que é para botar a letra aqui para mim, porque eu não sei nenhum de cor. Aí eu só ficava, uma semana antes de tudo isso acontecer, eu tinha na minha cabeça o louvor. Eu sou um milagre de Deus, né? Eu sou um milagre de Jesus. E eu vinha cantarolando isso o tempo todo. E tudo errado, porque às vezes trabalham comigo, sabe que eu canto tudo errado. Aí, e lá dentro do isolamento, eu estava com ele. Falei, eu sou um milagre, né? E vou orando, vou cantando. Como é que era? Eu lá sei. Não sabe? Ele te ajuda. Como é que é, filha? Sou um milagre da glória de Deus. Saí das cinzas e do mundo para os braços seus. Acabou o deserto e a escravidão. Deus tirou meu opróbrio, perdoou meus pecados e mora no meu coração. Era esse? E aí, dentro disso, eu sabia que chegou um dado momento que eu falei assim, o que estava realmente morrendo era a Sônia, que nasceu dia 21 de abril de 68. E naquele dia 5 de maio de 2025, à noite, eles viram uma resposta de melhora em mim. Eu falei, então está nascendo uma nova Sônia. Porque nem eles acreditavam. Que aí eu consegui não ir para ser entubada. Eu consegui resistir. E eu só ria. Eu delirava, eu alucinava, não sei. Eu ria, eu conversava com Jesus, eu conversava com todo mundo. Eu estava em paz. Ninguém entendia a serenidade que tinha no meu rosto. As enfermeiras falavam, a gente não viu desespero em você em nenhum minuto. Eu falei, não, porque o meu doutor Jesus está cuidando de mim. E cuidou o tempo todo. Então, aconteceu tudo isso para ver uma mudança. Antes, dia 21 de abril, quando eu nasci, em 68, foi anos de muitos erros e acertos, muita busca. E lá, eu tinha um agravante muito grande, que era o vício do cigarro. E eu vinha já orando há mais de ano, pedindo a Deus para tirar de mim. E desde o dia que eu entrei no hospital, eu já não sentia mais. Eu tinha pedido para Deus tirar de mim, porque as minhas forças eram poucas para parar. Sim. Aí Ele tirou.
Ah, então não foi só a cura, não? Só a cura não, foi a libertação do Por vício. quantos anos a senhora sofreu com o vício do cigarro? 20 anos. 20 anos. Aí lá dentro do hospital a senhora fez um voto com Deus. Não, já estava fazendo antes. Pedindo ele. Porque eu não tinha força para parar, que era para ele tirar. E foi esse o caminho que ele encontrou para tirar de mim. Ele tirou. E lá dentro você perdeu toda a vontade. Perdeu toda a vontade. Não fumo mais. Deixa eu tentar entender. A senhora está naquela, não, eu não vou fumar, ou a senhora está naquela situação de, eu não suporto mais o cheiro do cigarro? Como é que ficou? Eu já não gostava antes do cheiro de cigarro. Nunca gostei. Fumava e não gostava. Mas estava com aquela, era mania, né? O vício. De acender. E saí do hospital. Hoje eu posso ver alguém fumando, não me incomoda. Não fico perto da fumaça por causa da minha falta de ar, mas eu não me importo, não tenho vontade. Porque muitos falam, eu parei de fumar, mas quando eu sinto o cheiro, eu tenho vontade. Eu não tenho. Acabou. Sumiu. Sumiu aquela vontade. Sumiu. Meu Deus. Além de ser curada da enfermidade, sou um milagre. De pé, igreja, vamos cantar. Da glória de Deus. Lindo isso, lindo. Sai das cinzas e do monturo Para os braços seus. É uma obra completa. Aleluia. Acabou o deserto. Gente, quem está entendendo o que Deus fez na vida dessa mulher aqui? Não é só um detalhe, é uma obra completa que Deus faz. Transformação por inteiro, em tudo. Porque eu me sinto uma nova Sônia. Eu me sinto tão leve, tão em paz, tão desapegada de... Eu já era, né? Eu sempre fui uma pessoa de boa, assim, de brincar, ser alegre e tudo. Mas agora eu estou serena, eu estou em paz. E o que mais me deixa feliz é que eu estou em paz com Deus, que eu não fumo mais. Isso me incomodava muito diante dele. Então eu vinha há 1 ano acordando 3 horas da manhã e pedindo para ele tirar. Puxa vida. Orando, pedindo. Só levantava às 3 da manhã para pedir isso aí. É. Que eu não conseguia sozinha. Aí, tanto que lá daí na UTI, quando eu saí do isolamento e fui para o quarto da UTI, o doutor Marcelo, ele foi lá, ele falou assim, nós estamos desacreditados com você. O médico disse isso? Ele falou assim, nós estamos desacreditados com você. Eu falei assim, então, o doutor Jesus, né? Vocês eu agradeço muito, mas meu Deus. Aí ele falou assim, é tremendo então, porque ele falou, e outra, me fala uma coisa. Eu falei, o quê? E o cigarro, como que nós vamos fazer? Ele falou, porque eu também fumo, e eu preciso parar, nós vamos tomar remédio? Eu falei, não, o senhor eu não sei, eu não fumo mais. Eu fumava até o dia de entrar aqui no hospital, agora eu não tenho mais vontade. Aí ele falou, sério, você não vai querer remédio? Eu falei, não preciso, porque Deus fez a obra por inteiro. Meu Deus do céu. Coisa boa. Parabéns, Sônia. Parabéns. A tua fé te salvou. Mais uma vez, bem forte para Jesus. Forte, né? Vamos lá. Sou um milagre. É lindo, igreja. Pra glória de Deus. Para os braços seus, acabou o deserto e a escravidão. Deus tirou meu opróbrio, perdoou meus pecados e mora no meu coração. Oh, glória a Deus, que maravilha! Aleluia!
É lindo o que Deus faz, é ou não é, gente? Sente-se, por favor. É lindo o que Deus faz. Olha, Ele nos leva a cada situação para depois vir restaurando tudo. Meu Deus. É lindo, é lindo. Tem mais, hoje ainda tem mais um testemunho, né? O Douglas está aí com o filhinho dele. Eu vi ele aí, não vi? João capítulo 6, versículo 11. João capítulo 6. Vamos ler do 9 em diante. Vamos ler do 7 em diante. Melhor. Respondeu Filipe: 200 denários de pão bastaria para que cada um deles recebesse um pedaço? Outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantas pessoas? Disse Jesus: mandai o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. Assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu com os que estavam assentados, e fez o mesmo com os peixes. Quando estavam saciados, ele disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-no e encheram 12 cestos de pedaços, dos 5 pães de cevada que sobraram ao que havia comido. Vendo os homens o milagre que Jesus fez, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Coloque a Bíblia sobre o seu coração. Amado e querido Deus, continue ministrando aos nossos corações, nos ensinando, iluminando os nossos passos e enchendo o nosso coração de fé. Em nome de Jesus. Amém. Para que você receba o sobrenatural de uma multiplicação, de uma providência na sua vida, primeira coisa, reconheça o que você tem. Primeiro passo, reconhecer o que temos. Precisamos reconhecer a nossa realidade. Não significa aceitar, mas reconhecer. Sermos honestos com a gente mesmo. Eu não posso viver uma mentira. Hoje, nós vemos, infelizmente, muitas pessoas, jovens, em redes sociais, principalmente, vivendo uma mentira, mostrando aquilo que elas não têm nem são. É bobeira, porque Deus conhece tudo sobre nós. Li já isso aqui algumas vezes e repito, a Bíblia vai declarar que Deus, Ele conhece tanto o nosso deitar quanto o nosso levantar. Ele sabe tudo a nosso respeito. De longe Ele sonda os nossos pensamentos. É bobeira querer viver algo que não é nossa realidade. Repito, não significa que nós vamos aceitar, concordar e ficar de braço cruzado. Não. Mas eu preciso reconhecer a minha realidade. Olha o que um dos discípulos disse para Jesus: Senhor, nós temos aqui, até temos 2 pães, 5 peixes, mas o que é isso diante do que realmente precisa? Nós temos que viver, sabe, com os pés no chão. As condições que temos, o que possuímos, força ou intelectualidade, precisamos olhar para a nossa realidade e entender que na maioria das vezes ela não é suficiente e não resolve. Olha o testemunho dessa irmã, cercada de médicos, mas o que eles poderiam fazer? O que eles tinham para oferecer foi insuficiente. Insuficiente. Mas o poder de Deus, Ele opera os milagres que precisamos.
Então a primeira coisa é reconhecer que nós precisamos de Jesus Cristo, que não há outro caminho. Eu vejo, infelizmente, tantas pessoas que um dia já experimentaram do poder de Deus, já tiveram contato com essa verdade que é Jesus, e por um motivo ou outro, que eu sempre vou dizer, ainda que a pessoa me apresente motivos, mas não há motivos, não é uma razão para ela deixar de buscar a Deus. Por que que eu me levanto e eu busco a Deus? Qual o sentido disso? Uma emoção? Não, é porque eu tenho uma plena consciência e eu reconheço que eu preciso de Jesus. Ele é o remédio para o meu corpo. Ele é o remédio para a minha alma. Ele é o remédio para o meu espírito. O salmista Davi, ele disse: eu olho para os montes e eu pergunto, de onde virá o meu socorro? Repitam comigo: o meu socorro vem do Senhor. Você pode dizer isso com mais força? O meu socorro vem do Senhor. Então, ainda que eu tenha, sabe, todo o conhecimento, toda a sabedoria, ainda que eu seja uma pessoa dotada de muitos talentos ou dons, no final, diante dele, eu sou pequeno. Cristo é grande, mas nós, diante dele, nós somos o que, gente? E há certas lutas, e precisamos sim entender que há certas lutas que é só Deus mesmo. Estava lendo sobre o rei Asa. Ele era um rei forte, um jovem, cheio de força, tinha tudo em seu favor, mas de repente surgiu lá um exército inimigo, quase 4 vezes maior que ele. E essas lutas que vêm contra as nossas vidas, e que na maioria das vezes a gente fica assim: puxa, mas por que isso? Eu mereço ser feliz, por que isso aconteceu? Não é justo. Sempre procuramos colocar a nossa justiça em evidência, nos esquecendo da justiça dele. O rei Asa, ele ora a Deus dizendo: Senhor, entre o fraco e o forte, só o Senhor pode dar vitória. Naquele momento ele reconheceu fragilidade. Naquele momento ele reconheceu fraqueza. Às vezes eu vejo, eu vou dizer o meu ponto de vista, é a minha fé. Às vezes eu vejo alguns coaches, alguns tipos de pregações, sempre enfatizando a grandeza do homem. Você pode, você é lindo, você é isso, você é aquilo, você é filho de Deus, você é a imagem e semelhança do Altíssimo, uma série de palavras de autoestima. Tá, tudo bem, legal, mas, gente, meus irmãos, tem certas lutas que eu tenho que dizer: Senhor, é maior que eu, é mais forte. Tudo bem, porque eu sei que ainda diante desse problema eu seja fraco, mas eu sei que quem habita em mim é poderoso para dar vitória. Então, às vezes, aí eu tenho um certo entendimento, às vezes Deus permite algumas situações em que eu me vejo fraco e incapaz de resolver aquilo, exatamente para que eu entenda e para que eu declare que Ele é poderoso. Porque quando eu declaro que Ele é poderoso, que Ele pode todas as coisas, e eu coloco nele a minha confiança, como a gente viu aqui, aí a obra fica perfeita. Amém, pessoal? Davi, diante do gigante, ele disse o seguinte: olha, você é gigante, você vem com escudos, você vem com espadas, com lança. Davi não aguentava o peso como é que chama?
da armadura que deram para ele, bichinho fraquinho, tadinho. Não tinha academia na época para ele ficar forte. Não aguentava o peso da armadura. Ele falou: tira, isso aqui está me atrapalhando. Não aguento o peso dessa armadura. E ele foi sem nada diante daquele gigante. Quem era Davi? Um pobre menino fraco, inexperiente, sem experiência de guerra nenhuma. Mas o que ele tinha dentro dele era mais forte do que aquele gigante. Ele tinha fé, ele tinha Jesus Cristo, ele tinha Deus, o mesmo Deus que está aqui hoje no nosso meio, operando milagres na vida de cada um de vocês. Você pode dar um glória a Deus? Ele está aqui, o mesmo Deus, operando em nós, por meio de nós e para Ele. Amém, pessoal? Tudo é para Ele. Então eu preciso reconhecer, eu preciso de Deus. E é por isso que eu busco, é por isso que eu jejuo, é por isso que eu medito na palavra do Senhor. Mesmo quando tudo parece tudo certo, eu ainda vou entender, eu preciso dEle. Se eu quero viver o sobrenatural de uma multiplicação, segunda coisa, repita comigo: entregar-se a Jesus sem reservas. Sem reservas. Tudo que eles tinham era 5 pães e 2. O que ele fez? O que aquele jovem, o que aquele menino fez? Ele pegou o que ele tinha, Senhor, tudo que eu tenho é isso aqui, mas o que eu tenho eu coloco nas tuas mãos, porque nas minhas mãos não está dando certo. Não existe uma multiplicação sem antes aquilo que eu tenho ser consagrado a Deus. O menino entregou o que tinha, mesmo que fosse pouco. Receba isso. Deus não espera que tenhamos muito, mas que estejamos dispostos a oferecer o que temos. Amém? Deus não está preocupado com a quantidade do que você tem. Ele está preocupado se você está disposto a oferecer o que você tem. Te explico isso melhor. Pense, aplicação, pense em como você pode oferecer suas habilidades, tempo, recursos para servir a Deus e a outras pessoas. Cada ato de generosidade, semente, entrega a Deus pode multiplicar-se. Então não é o quanto eu tenho, é a disposição daquilo que eu tenho de oferecer a Deus. Eu sempre digo para os obreiros aqui da igreja, às vezes os mais, os mais comprometidos. Agora há pouco mesmo, antes de começar o culto, o rapaz me ligou, ele disse assim: pastor, infelizmente não vou conseguir chegar no culto agora de manhã, me chamaram aqui para trabalhar, mas à noite eu vou. Eu falei: amém. O que eu entendi? Ele gostaria de poder estar no culto, oferecer logo de manhã para ele, mas ele viu que ele não tinha condição, então vai sobrar para ele um pouco de hora à noite. Ele vai chegar cansado em casa, mas aquele pouco de tempo que ele tem, ao invés dele usar para ele descansar, coisa e tal, que é um direito, mas o que ele vai fazer? Ele vai vir oferecer a Deus. Quem está entendendo, pessoal? Quantos de nós, e todos nós, sem exceção aqui, nós temos talentos. Uns talentos que aparecem, outros nem tanto, mas todos nós temos algo de nós que pode ser oferecido a Deus. Um tempo de oração, um tempo de leitura, uma dedicação para falar por alguns minutos de Jesus a alguém. Então Jesus, ele não está preocupado o quanto de tempo. Eu, por exemplo, louvado seja Deus, eu e minha esposa, nós temos todo o tempo do mundo para poder, evangelizar, falar de Jesus, fazer a obra de Deus. Nós fomos chamados para fazer isso, temos tempo todo para fazer isso. Talvez você não tenha, e Deus não está olhando tanto que você tem, mas Deus está olhando a disposição que você tem de pegar esse pouco tempo que você tem e oferecer a Ele. Quem está entendendo aqui, pessoal? Não é a quantidade. O jovem tinha 5 pães e 2
peixinho, não resolveria, não mudaria aquela situação por si só. Mas o que ele faz? Senhor, tudo é o que eu tenho. Está aqui, vou botar aqui na tua mão, vê o que o Senhor pode fazer. Então, Senhor, o que eu tenho? Eu sei falar. E diz a minha esposa que eu falo bastante. Então, Senhor, é o que eu tenho. Pega aqui a minha língua que não para de falar e use ela do jeito que o Senhor quiser. Deus, eu tenho fé, eu não sei falar, mas eu tenho fé. Dentro de mim é uma fé. Então, peraí, Senhor, eu vou pegar essa fé que eu tenho e vou colocar nas tuas mãos para que o Senhor use essa fé do jeito que o Senhor quiser. Senhor, eu tenho aqui alguns recursos financeiros. São poucos. É pouco que eu tenho, mas olha, na minha mão não resolve muito. Então, fazer o seguinte, Deus, pega esse pouco recurso que eu tenho, já que não vai resolver meu problema, eu vou colocar aqui nas tuas mãos, Jesus, porque eu sei que nas tuas mãos, tudo que eu tenho, ainda que pouco, mas nas tuas mãos vai multiplicar. Quem está entendendo, pessoal? É estar à disposição. Não tem nada a ver com condição, é disposição de entregar-se a Deus, rasgar o coração a Ele sem reserva. Sabe, não é um pouco aqui, um pouco ali, não, é do pouco que eu tenho, mas eu entrego o meu tudo, é todo o meu louvor, é toda a minha adoração, sabe, é toda a minha dedicação mesmo, eu vou ali e me dou por inteiro, sem reservas. É aceitar Jesus sem reservas, 100% de mim, tudo de mim, a partir de agora é de Jesus. Eu resolvo não apenas colocar um pé para dentro do reino, mas agora eu estou colocando os dois pés, eu estou entrando com o meu corpo, com a minha alma, com a minha inteligência, com tudo que eu posso oferecer, mas a partir de hoje, tudo de mim, ainda que pareça pouco, mas é tudo de mim, a partir de agora, está nas mãos de Jesus Cristo. Amém? Porque o passado eu não posso mudar. Tem como mudar o passado? Dá para mudar o passado, gente? O que passou, passou. E o futuro? Como é que a gente vai saber o que é o futuro? Nosso futuro está na mão de quem? O nosso amanhã está na mão de Deus. Então o que eu tenho hoje? Hoje. O que eu tenho é o hoje, mas o que eu estou fazendo com o que eu tenho? Porque o passado já era, o futuro é de Deus, sobrou o que mesmo? Sobrou o presente, hoje, o que eu estou fazendo com isso? Tem pessoas colocando isso na mão de amigos, tem pessoas colocando isso num relacionamento, tem pessoas colocando o dia dela apenas no descanso. Eu tenho hoje, então hoje, que é o que eu tenho, e só tenho hoje, e pode ser que para alguns a última chance. Então hoje, eu pego a minha vida e eu entrego ela 100% nas mãos de Jesus. Passado já era, o meu hoje é de Deus, amanhã o nome dele vai ser glorificado. Aliás, já glorifica hoje. Amém? Amém? Então, se eu não oferecer o que eu tenho hoje, como vou glorificar amanhã? Terceiro, reconheça o que você já tem. Isso aqui é um mal gigantesco. No versículo 11, olha o que a gente vai ler. Jesus tomou os pães. Olha a atitude de Jesus. Ele deu o que, gente? Graças. Eu amo este versículo aqui. Jesus pegou aquele pão, e Jesus também tinha consciência que aquilo era insuficiente, mas ele pega aquele pão, ele levanta os céus e ele dá graça. Deus, muito obrigado. Antes de qualquer multiplicação, é fundamental reconhecer o que temos, o que já temos, dar graças pelo que temos. Muitas vezes nos concentramos no que falta, mas Deus nos chama a olhar para o que já foi dado por Ele. Quantos livramentos, igreja, quantos milagres, quantas curas, quantas bênçãos Deus já nos deu. Temos a infeliz atitude de muitas vezes ficar focado e chateado e desprezar aquilo que temos. Desculpa, aquilo que não temos,
Eu tenho observado algumas atitudes nos atendimentos que a gente tem feito, algumas atitudes, por exemplo, tem pais que normalmente tem mais de um filho, aí tem lá 2, 3 filhos bons, que não dá trabalho nenhum. E tem um filho que dá trabalho, aí toda a atenção do pai ou da mãe fica naquele filho que dá muito trabalho. Aí ele acaba esquecendo os outros. Tudo bem, se entende que esse aqui precisa de uma atenção maior, mas tome cuidado. Tome muito cuidado, porque os outros filhos estão olhando isso aqui. E às vezes a pessoa fica tão focada num problema que acaba se esquecendo de honrar o que ela tem de bom. Quantos casamentos são destruídos? Acaba, porque a pessoa foca apenas num único dia ruim. E às vezes esquece de 30, 20, 50 anos de um casamento que foi tudo bem. Aí de repente num dia que deu tudo errado, que o negócio foi ruim, chateou, decepção, naquele dia a pessoa literalmente esquece tudo aquilo e destrói tudo por causa de um único problema que aconteceu. Nós, infelizmente, muitas pessoas, ela se apega, ela olha apenas para o que não tem e acaba desprezando o que já tem. Então, quando Cristo levanta esse pão dizendo, Pai, graças te dou, Ele está nos ensinando. Repito, não é você se conformar, aceitar o problema, tudo bem. Não, não é isso, não estou dizendo isso. Mas Cristo está nos ensinando a dar graças pelas coisas que nós já conquistamos. Eu sei que existem decepções, eu particularmente já tive muitas decepções com pessoas e coisa e tal, mas espera aí, eu vou me tornar uma pessoa rancorosa, uma pessoa amarga, uma pessoa ignorante, uma pessoa bruta, porque 2, 3 me decepcionaram, me enfesaram, sendo que de repente eu tenho tantas pessoas boas ao meu lado, pessoas que me amam de verdade, pessoas que querem o meu bem. Então eu não posso desprezar o bom por causa do ruim. Eu não posso deixar de viver o melhor da minha vida por causa daquilo que deu errado. Não, não é assim que funciona. Eu dou graças pelo pão que eu tenho. Primeiro eu dou graça, eu reconheço o que Deus me deu. A Bíblia vai falar, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Eu ouço um glória a Deus, pessoal. Deus foi comigo até aqui, deu certo até aqui. Eu estou na presença dEle, de uma forma ou de outra. Deus criou uma situação e Ele me trouxe até a presença dEle, aleluia! Mas o que está faltando? Aí eu volto lá no capítulo 2, no item 2, eu entrego a Jesus, mas eu vou desfrutar das bênçãos que Deus tem me dado, eu vou desfrutar daquilo que Deus colocou nas minhas mãos, amém, Jesus? Pastor, mas eu ando num carro velho, puxa, eu queria um carro novo, aí a pessoa fica desejando o carro dos outros lá, os crentes invejosos, né? Passa a mão na cabeça, diga a Deus, eu tenho uma bronca de crente invejoso, eu não sei por que ele tem, nem vai para a igreja, eu vou para a igreja, eu tenho esse carro velho, aí a primeira coisa que a pessoa faz, desonra a Deus, também não vou devolver o dízimo, não vou mais fazer oferta. Olha aquilo ali. Vive a vida errada e tem tudo. Meu irmão, não é assim que se avalia a fé, não. Ei, eu já andei de Fusca também. Já. E não era um Fuscão legal, não. O meu era todo arrebentado. Lembro, não sai da minha cabeça aquele dia. Como é que chamava aquele pastor fortinho que vivia, o Jaime? Uma vez fui levar o pastor Jaime para a casa dele, ele e a esposa, tinha que pegar uma estrada de chão, uma chuva à noite, e aí dentro do fusquinho, tudo arrebentado, fusquinho, aí de repente, caiu o farol da frente, caiu no chão, a esposa do pastor, o que foi isso? Não, nada senhora, nada não, irmã. E eu sabendo que o farol tinha caído, já andei, mas no outro dia, fui lá, voltei lá para achar o farol que tinha caído, sumiu o farol, acho que roubaram o farol, só pode ter roubado. Aí eu pensei, meu Deus, eu vou reclamar do Fusca, caiu o farol, tem gente que está roubando o farol, está pior que eu.
Ah, fui lá, arrumei o Fusquinha, naquele dia lá, dei um trato nele, lavei ele, botei até uma cortina dentro. A gente não conhecia esse negócio de insufilme, nem tinha dinheiro para botar insufilme no Fusquinha, botei uma cortina lá dentro do Fusquinha, cuidei do Fusquinha. Mas antes do Fusquinha eu andava de bicicleta, e eu tinha um ciúmes com a minha bicicleta. Cuidei da bicicleta para um Fusquinha, do Fusquinha foi não, a gente não tinha casado ainda não. Do Fusquinha foi um tal de um Del Rey. Pensa num carro que parece um barco, um negócio gigante. Eita, glória. Misericórdia. Depois do Del Rey teve um outro carro lá, uma Belina L. Olha que esse carro doido. Essa Belina com motor esfumaçando mais do que o inferno, mas eu cuidava direitinho, é o que eu tenho, amém, e dirigia com a mão para fora assim, estava nem aí, é meu, é o que eu tenho, obrigado Jesus, e foi melhorando, e vai continuar melhorando em nome de Jesus, porque a gente tem que aprender a dar graças pelo que tem. Eu lembro quando eu casei com essa moça linda, maravilhosa, aí ela fez um almoço para mim, fez a comida, minha primeira comida, foi janta, minha primeira janta casada, falei, eu vou jantar, minha primeira janta de casada, primeira garfada que eu dei, foi o glória a Deus mais difícil da minha vida, mas saiu, obrigado Jesus, foi difícil aquilo lá. Ah, mas é o que eu tinha, obrigado Deus. Tem alguém aqui para fazer a minha comida. Está difícil de engolir, mas tem alguém para fazer. O tempo passou. Hoje, quando ela faz comida, eu tenho que comer rápido, porque senão a molecada descobre, vem e leva tudo, de tão bem que cozinha. Mas se lá atrás eu tivesse criticado, jogado pedra, reclamado, que sei o quê, que porcaria, eu não aceito. Então a gente tem que aprender a ser grato pelo que tem. Eu não estou dizendo que eu estou, sabe, não é que se conformar, mas é ser grato. E por que eu não posso me conformar? Porque na minha gratidão, sabe, apresentando a Deus, reconhecendo o que eu tenho, sabe, Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou, nesse processo, então vem o sobrenatural da multiplicação. São princípios que precisam ser obedecidos. Eu ouço um glória a Deus. Inclusive, essa semana, uma das coisas que a gente vai falar daqui a pouquinho, essa semana, eu já anotei aqui, essa semana todos nós, vamos fazer uma lista, cada um de nós aqui, nós vamos fazer uma lista das bênçãos e recursos que Deus já colocou na nossa vida. Essa semana nós vamos fazer isso, porque a gente tem mania de fazer lista, de pedir oração, preciso disso, preciso daquilo, preciso disso, preciso daquilo, preciso disso, preciso daquilo. Não, essa semana nós vamos fazer uma lista. Puxa, Deus me deu isso, Deus me ajudou com isso, Deus abençoou com isso, puxa, Deus me livrou disso, e nós vamos dar graças, porque dando graças, Deus vai multiplicar ainda muito mais. Amém, Jesus? Quarto item, confie na providência de Deus. Enquanto estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolha os pedaços que sobraram, para que não se perca. João 6,12, né? Jesus pediu que recolhessem os pedaços, mostrando que Deus cuida de cada detalhe. Podemos confiar que Ele suprirá nossas necessidades, quando seguimos seus caminhos. Está vendo? Eles achavam que não ia dar, eles achavam que não teria como, mas eles confiaram. Quando disseram, né, quando Jesus deu a ordem, dizendo, manda todo mundo se assentar, se arrumem, se organize. Eu gosto desse termo, assim, se organize. Se organizar, organize as suas emoções, organize os seus sentimentos. Ontem nós fizemos um culto de ação de graças, ali dentro da academia Impactos, né? Você vê como é que Deus trabalha, né, gente? Por isso que eu falo, gente, olha aqui para mim, esteja sempre pronto para servir a Deus. Deus quer usar você para coisas grandes, pessoal. Olha que interessante, né, Elisângela? A gente foi para a academia, depois de velho, mas
Agradeço a Deus pela vida da Maria, né, que nos incentivou. A gente foi para a academia, só que aquilo, irmão. Isso eu digo para todos, jovens, adolescentes, adultos e idosos. Deus nunca vai te colocar em um lugar em vão. Deus tem um propósito com cada um de vocês aqui. Você pode dar um glória a Deus, meus irmãos? Deus tem um propósito com você. A gente foi lá para treinar, mas não foi só para treinar. Não foi. Eu já sabia, não, uma coisa nova que está acontecendo, mas tem alguma coisa aqui, alguma coisa vai acontecer. Olha, e aconteceu. 2 meses depois, né? 2 meses depois, a gente está dentro da mesma academia, falando de Jesus, pregando o amor de Deus, e foi lindo, gente, foi maravilhoso ontem. Eu convidei alguns, né? Não quiseram ir, perderam. Mas é isso que a gente tem que entender, que Deus tem um plano, e Ele supre todas as nossas necessidades. E lá na academia eu falei isso. Eu falei, as emoções são inevitáveis. Você ama, você odeia, você se apaixona, você desiste. Não tem como remover as emoções da gente. Fazem parte do nosso ser. É ou não é? As emoções, de vez em quando a gente fica com raiva, outros dias a gente quer enforcar alguém. É assim ou não é, gente? São as emoções. Outro dia a gente está sorrindo, está feliz da vida. São as emoções. O problema não são as emoções. O problema é o descontrole delas. Então, quando Jesus, Ele manda recolher os pedaços que sobraram para que nada se perdesse, porque Jesus já conhecia aquele pessoal, falou assim, ó, recolha, guarda, deixa guardadinho, porque do jeito que vocês têm problema com emoção, é perigoso vocês querer comer tudo de uma vez, e não tem necessidade, porque Deus, Ele cuida de cada detalhe. É um Deus de providência. Então, meus irmãos, confie nas providências de Deus. Ouça, amém, Jesus. Em momentos de necessidades, lembre-se que Deus é fiel e Ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Confie. Ele tem um plano na sua vida e seguir os seus princípios trará provisão para nós, para cada um de nós. Quinta e última coisa, celebre. Você pode levantar a mão e dizer assim, glória a Deus. Celebre, irmãos, que o glória a Deus esteja em teus lábios o tempo todo. O tempo todo. Dê glória a Deus o tempo todo. Olha só o que aconteceu no versículo 14, vendo os homens os milagres que Jesus fez, o milagre que Jesus fez, disseram, é verdadeiramente um profeta. É ele realmente que deveria vir. Celebre cada vitória, cada conquista, sabe? Cada coisa boa que acontecer na tua vida, celebre. Seja testemunha de Jesus em todo o tempo. Tem pessoas que não abrem a casa dela para uma oração dentro de casa de jeito nenhum. Tem gente que não abre a porta da casa dela para fazer um culto dentro de casa de jeito nenhum. Mas você quer viver o milagre da multiplicação? Então celebre, se posicionando como um cristão, como um homem, uma mulher de Deus, proclamando que Jesus Cristo é o seu Senhor. Aplauda o nome dele, igreja. Fique de pé, por favor, em nome do Senhor Jesus. Receba e viva o sobrenatural de Deus, reconhecendo, com os pés no chão, vivendo uma verdade, entregando-se sem reserva a Jesus, reconhecendo cada bênção que Ele já te deu, confiando nas providências que Ele tem para você e celebrando. Bota um sorriso nesse rosto, levanta tua cabeça, porque em Cristo vai dar tudo certo. Amém? Feche os seus olhos. Obrigado, Jesus. Eu declaro o sobrenatural sobre a vida desse povo, Senhor. Que se multiplique as forças, a unção,
que se multiplique a alegria, que se multiplique a paz, que a prosperidade multiplique-se na vida desse povo, que a tua presença, Senhor, seja cada dia mais impactante ao coração desses teus filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, eu coloco em tuas mãos a minha vida, o meu ser. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, eu entrego a Ti a minha ansiedade, as minhas preocupações, Senhor, e te ofereço aqui hoje, nesse dia, tudo de mim. Se o Senhor olhar para mim, encontrar em mim algo que possa ser usado, Senhor, faça bom uso, usa-me, Senhor, como bem quiser. Pai, eu reconheço, Ebenezer, o Senhor até aqui me ajudou. Se não fosse as tuas mãos, e eu sei que o amanhã será muito melhor do que hoje. Por isso eu celebro o nome de Jesus, dizendo que Ele é o meu Senhor. Te adoramos, Pai. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto Até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo Todo tempo, Declare isso, meus irmãos. em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu Cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guie em meio ao fogo, escuridão. Tua presença me consola. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Solte a voz e cante. És fiel em todo o tempo. Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, Eu cantarei a bondade de Deus. Oh, aleluia! És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, Eu cantarei a bondade de Deus. Levante as suas mãos e declare. tua bondade me seguirá, Senhor. Oh, aleluia! Tua bondade me seguirá, me seguirá. Senhor, eu me rendo a ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Mais uma vez, tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser. entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, me seguirá. És fiel. Todo tempo tu és tão. Que
cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. bem forte para Jesus Cristo, bem forte a Ele. Eu ouço um glória a Deus.